Olá, meus amados irmãos, nesse vídeo eu quero tirar uma dúvida muito importante sobre o que realmente aconteceu no ano 70. Existe um grupo escatológico nos dias atuais que afirma que Flávio José viu o arrebatamento e narrou o arrebatamento da igreja nos seus livros de história, tá? Então nós vamos ver o texto em que Flávio José narra os acontecimentos e nós vamos concluir se Flávio José viu ou não o arrebatamento da igreja, ok? E no final dessa breve mensagem, a gente vai tirar uma conclusão bem exata, ok? Então vamos lá. Então vamos ver se Flávio José viu o arrebatamento no ano 70, se o arrebatamento da igreja e a ressurreição dos mortos aconteceram realmente no ano 70. Vamos ler. Aqui no livro de Eusébio de Cesareia, a História Eclesiástica, né? Eusébio de Cesareia narra o que estava no livro de Flávio José, no livro 6 de suas histórias, com essas palavras. Aqui já palavras de Flávio José. Naquele tempo, os impostores, os que levantavam tais calúnias contra Deus, pervertiam o povo miserável, de forma que nem percebiam nem davam crédito a tais prodígios bem claros que anunciavam de antemão a iminente desolação. Antes, como se aturdidos por um raio e como se não tivessem olhos nem alma, faziam ouvidos surdos à mensagem de Deus. Esses foram, olha só o que Flávio José narra. Um astro que se deteve sobre a cidade, semelhantemente a uma espada de dois gumes, e um cometa que durou todo um ano sobre a cidade de Jerusalém. Outra vez foi quando, antes da insurreição, né, da cidade ser destruída, e dos distúrbios que levaram à guerra, estando o povo reunido para celebrar a festa dos ázimos, né, que era a Páscoa, no 8º dia do mês de Jantico, à 9ª hora da noite, brilhou sobre o altar e o templo uma luz tão grande que poder-se-ia pensar que era dia, e isso durou uma meia hora. Aos ignorantes poderia parecer um bom sinal, mas os escribas interpretaram corretamente antes que os fatos ocorressem. Ele está dizendo que antes mesmo dos judeus se rebelarem, né, do exército romano vir rodear a cidade, aconteceu esse fato dessa luz que brilhou e passou quase meia hora brilhando ali sobre o altar. E na mesma festa, uma vaca que o sumo sacerdote conduzia ao sacrifício pariu um cordeiro no meio do templo. E a porta oriental do oriente, aliás, a porta oriental do interior, que era de bronze, muito pesada, e que havia sido fechada ao anoitecer com dificuldade por 20 homens, que trancaram solidamente com ferrolhos presos com ferro, além de ter gonzos profundos, abriu-se sozinha, às 6 horas da noite, ou seja, meia-noite. E passada a festa, não muito depois do 20º dia primeiro de Artemísio, apareceu um fantasma demoníaco de tamanho incrível. E o que se passará a dizer? Poderia parecer mentira, se não tivesse sido contado pelos mesmos que o viram, e se os sofrimentos que se seguiram não fossem dignos desses sinais. Então agora Flávio José vai narrar, continua narrando outros sinais, preste atenção. De fato, antes do pôr do sol, apareceram pelo ar em redor de toda a região carros flamejantes, carros e flamejantes armadas que se lançavam através das nuvens e rodeavam a cidade. E a festa chamada Pentecoste à noite, entrando os sacerdotes no templo, como de costume, para executar suas funções, dizem que primeiramente percebem em movimento o ruído de golpes e longo grito em uníssono: saiamos daqui. Então, preste atenção, esses são os relatos de Flávio José. Ele, dentre outras coisas que ele narra aqui, ele narra que viu muitos carros e carruagens e cavalos ali ao redor da cidade, né? E seres espirituais, né? Carruagens espirituais, seres espirituais, e não somente ele viu, como outras pessoas que estavam ali presentes. E o interessante é que não é só Flávio José que narra isso
nos seus livros de história, que ele era contemporâneo, ele viveu no ano 70, ele viu tudo isso, né? Desde o ano 66, quando a cidade começou a ser rodeada pelo exército romano, até o ano 70, que foi a sua queda, e ele viu esses acontecimentos, muitas outras pessoas viram, outros historiadores também romanos, que não eram judeus, que não eram cristãos também, viram essas coisas e escreveram em seus livros. Aí eu pergunto, será que realmente o arrebatamento aconteceu no ano 70? Será que isso que Flávio José está descrevendo, essas carruagens ali, de seres espirituais, de anjos e demônios ali e tudo mais, esse barulho, esses gritos que ele disse que ouviu, né? Esse cometa que durou um ano inteiro em cima da cidade, essa luz que brilhou sobre o altar durante meia-noite, passou quase meia hora, como se fosse de dia, claro. Será que esse foi o arrebatamento da igreja? Será que ali Jesus estava tirando o seu povo? Tá, queridos? Então vamos ver. Com certeza, Flávio José não está narrando o arrebatamento da igreja. Por dois motivos, vamos lá, preste atenção. Primeiro, em momento algum, ele fala de ter visto Cristo em glória nas nuvens. Eles viram seres espirituais, seres angelicais, tanto demônios como anjos e exércitos de anjos, mas não viram Cristo, que é o personagem principal, que vai aparecer principalmente na hora do arrebatamento da igreja. Ele vai aparecer, todo olho verá. Segundo, e ele não apareceu, Flávio José não narra que viu isso, tá? Essas outras coisas ele viu, mas ele não narra que viu o Cristo nas nuvens em poder e glória. Segundo, Flávio José, nenhum historiador narra que sumiram corpos de túmulos, porque na hora do arrebatamento da igreja, Jesus vai tirar os salvos que morreram, vão ressuscitar e vão subir aos céus para estar com ele. E não há narração nem de Flávio José, de nenhum historiador, seja ele judeu, romano, seja qual for. Não há nenhum escrito que diga que corpos sumiram dos sepulcros, ou que pessoas desapareceram no meio da multidão. Porque quando Cristo vier nas nuvens para arrebatar a igreja, tanto os crentes que estão mortos vão ressuscitar e subir ao céu, como os crentes que estiverem vivos vão ser arrebatados e subir ao encontro do Senhor. Então, Flávio José não narra isso, pessoas começaram a desaparecer e mortos foram nos sepulcros e não acharam mais os mortos, ele não narrou nada disso, ok? Terceiro ponto, porque Flávio José não está narrando o arrebatamento da igreja, isso aqui não é arrebatamento, o arrebatamento não aconteceu no ano 70, ainda vai acontecer, ok? Por quê? Queridos, esse tipo de visão de carruagem de fogo, carros de fogo e exércitos angelicais, era comum, até, vamos dizer, entre aspas, comum aos homens, às pessoas, em tempos de aflição do povo. Por exemplo, lá em 2 Reis, no capítulo 6, no verso 15 ao 17, quando o rei da Síria manda prender Eliseu, que está lá em Dotã, aí o servo de Eliseu levanta cedo e diz assim, no verso 15, e o servo do homem de Deus levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então seu servo disse, meu senhor, o que faremos? E Eliseu disse, não tenha medo, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse, Senhor, eu te peço, abre os olhos para que ele possa ver. E o Senhor abriu os olhos do moço de Eliseu e viu, e eis que nos montes estavam cheios de carros, cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Então observe aqui, queridos, Eliseu está vendo o arrebatamento da igreja? No tempo de Eliseu não havia nem promessa do arrebatamento, o Messias não tinha nem vindo ainda, e Eliseu está tendo as mesmas visões, idênticas, parecidas com as visões de Flávio José. Seria o arrebatamento? Claro que não, querido. Eliseu, no tempo de crise, de batalhas contra Israel, contra o povo de Deus, e ali um exército veio para prender o profeta, e o profeta disse, meu servo, que ele tinha um servo dele, o moço dele, fica apavorado, não, peraí, Senhor, abre os olhos dele para ele ver o que eu estou vendo. Deus abriu os olhos do servo de Eliseu, ele olhou em volta e viu as carruagens e carros de fogo ao redor, e não era um arrebatamento, ou seja, algo que Flávio José, tantas outras pessoas, judeus e romanos viram, aquela visão celestial, queridos. Isso já tinha acontecido em outro momento da história, muito antes de Cristo, e não tinha nada a ver com arrebatamento. Quer ver outro aqui para a gente encerrar? Davi,
Quando Davi fez o recenseamento do povo, contou o povo sem ordem de Deus, porque Deus não queria contar o povo, porque o povo dele era para ser inumerável, como as estrelas do céu e como a praia do mar, e Deus não queria que Israel fosse contado naquele momento. E Davi contou, e Deus foi e enviou 3 opções para Davi escolher de castigo sobre ele. E Davi pediu, vamos cair na mão do Senhor, porque Deus é cheio de misericórdia, não na mão dos homens. Mandou, pois, o Senhor, lá em 1 Crônicas 21, 14, presta atenção, já estamos encerrando. Mandou, pois, o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70 mil homens. E Deus mandou um anjo a Jerusalém para destruir. E destruindo a ele, o Senhor olhou e se arrependeu daquele mal e disse ao anjo destruidor, basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Onã, o Jebuseu. E levantando Davi os seus olhos, viu o anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu, com uma espada desembainhada na mão, estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, cobertos de saco, se prostraram sobre o seu rosto. Ou seja, Deus está enviando um juízo contra Israel por conta do pecado de Davi, Pessoas estão morrendo, 70 mil pessoas morreram de uma praga. Deus abre os olhos de Davi para ele enxergar, e Davi vê o quê? Um anjo poderoso, com a espada na mão, flutuando entre o céu e a terra, com a espada desembainhada e a peste assolando o povo. E Davi teve essa visão extraordinária. E tantas outras visões nós vamos ter lá no Antigo Testamento, semelhantes, parecidas com aquilo que Flávio José viu, do ano 66 até o ano 70. Eles foram vendo essas visões, viram uma, viram outra, Se narra aqui, esse cometa que passou quase um ano em cima da cidade, essa luz que brilhou meia-noite, como mais claro do que o sol, que parecia dia, E esse exército aqui que Flávio José viu ao redor, carros de fogo armados que se lançavam através das nuvens. Então, Flávio José viu ali carros de fogo, carruagens que iam sobre as nuvens ali, iam e voltavam e tal. Então, assim, nós estamos vendo aqui, querido, e os preteristas dizem, aliás, os preteristas afirmam que Flávio José viu o arrebatamento, narrou o arrebatamento, querido, e como ficou claro para nós aqui, não foi o arrebatamento, tire isso da tua cabeça, o arrebatamento ainda não aconteceu. Não vou entrar aqui em mais pontos para abordar, porque nós já temos muitos estudos sobre isso e vamos fazer muitos outros, mas eu estou aqui para mostrar isso que eles usam no livro 6 das histórias, escritas por Flávio José, desses fatos históricos, história dos judeus, história das guerras judaicas, Então, isso está registrado no livro de Flávio José e de tantos outros escritores, mas não era o arrebatamento, querido. Lamento muito frustrar, a expectativa de vocês aí, preteristas, de que Jesus não vai voltar, que ele já voltou no ano 70, mas Jesus não voltou, meu amado. Nós ainda estamos o aguardando, e sim, ele virá nas nuvens com poder e glória, mas todo olho verá, inclusive Flávio José, porque todos vão ter que ver Cristo, Porque todos vão ter que ressuscitar e ver Cristo em glória, tá bom, meu querido? Mas no momento do arrebatamento ainda está para acontecer, ok? E certamente vai ficar registrado na história pelos historiadores que estiverem presentes naquele ato, naquele momento, Mas ainda não aconteceu. Que possa ter ficado claro, ok? Que Deus abençoe em Cristo Jesus e espero ter contribuído aí para o entendimento de vocês.